holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido o holocausto e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiram a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Amém? Senta e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. É muito lindo a história de Davi, né? Todo mundo já conhece. Quantos já leram a história de Davi? Levanta a mão para Glória a Deus. Levanta a mão mais uma vez, tenha vergonha não. Glória a Deus. Então todo mundo já conhece a história de Davi. Não precisa entrar em detalhes, né? Mas é lindo você ver que o culto hoje é culto de missão. Hoje é culto de quê? Missão. Então nós vamos ver Davi fazendo uma missão. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: qual é a missão? Qual é a missão? Repita para ele: a missão é A missão é resgatar a presença. a presença. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer nesta noite. Por quê? Porque não adianta a gente estar dentro da casa, não adianta a gente estar dentro do átrio se a gente não tiver a presença. Não adianta a gente tentar transparecer por fora um semblante bonito, uma imagem boa, sendo que por fora é só aparência e por dentro você perdeu a presença faz tempo. Mas hoje nós vamos aprender a resgatar a presença novamente. Quantos entenderam da glória a Deus? É muito lindo a história, porque nós fizemos menção da leitura em 2 Samuel capítulo 6. Mas esse texto ele é um trajetório de um texto do primeiro livro do profeta Samuel. Porque diz a Bíblia no capítulo 1 de 1 Samuel que havia um homem chamado Eucana, e havia ele duas mulheres, uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Ana não tinha filhos, porém Penina dera filhos para Eucana, louvado seja Deus. E nós vamos poder entender nesse texto que Ana, a partir daquele momento, ela começa a orar por um menino chamado Samuel. Ela começa a orar, ela passa noites em claros, ela chora pelo filho, ela lamenta pelo filho, ela lamenta por aquilo que ela não tinha. Mas eu aprendi que enquanto Ana chorava pelo que ela não tinha, ela esquecia de agradecer pelo que ela já tinha. Repito, enquanto ela chorava pelo que Deus não tinha dado, ela esquecia de agradecer pelo que Deus já tinha dado. Quantos entendeu da glória a Deus? Então agradeça mais o que Deus lhe deu e pare de chorar por aquilo que Ele ainda não lhe deu. Diz o texto sagrado que daquele momento em diante Ana começa a orar porque a sua rival a irritava, uma mulher chamada Penina. Penina irritava Ana, ano após ano. Ana era irritada por Penina. Ana era motivo de chacota na casa de Eucana. Só que Deus já tinha escrevido nos céus uma nova história para quem orava. Deus já tinha escrito no céu, como a pastora acabou de dizer, que a casa que ora tem milagre, que a casa que ora tem providência do divino. Então Deus já tinha escrito uma nova história, irmão Luiz, para quem orava dentro do templo do Senhor, para quem sacrificava dentro do templo do Senhor. Foi anos e anos Ana orando, foi anos e anos Ana chorando, mas chegou um dia em que Deus resolveu olhar para Ana e dizer: Ana, eu vou conceder a ti o que tu tanto me pede. Deus dá numa noite a Ana um filho e põe o nome nele de Samuel, louvado seja Deus. Diz a Bíblia que agora Samuel ele cresce. Samuel já grande, ele agora vai ser usado pelo Todo-Poderoso. Samuel agora ele vai ter 3 chamados em sua vida. Qual é? Profeta, sacerdote, juiz. Agora este menino, posso chamar ele assim, porque ele ainda era menino e ministrava perante o Senhor, mas a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada a ele. Mas desde então ele já continuava a pregar, já começava a pregar. Até então Deus não tinha se revelado a ele. Mas chegou um dia que em 1 Samuel, capítulo de número 3, diz a Bíblia
Bíblia que numa noite o culto acabou, mas a lâmpada do templo do Senhor ainda estava acesa. Vou repetir: o culto acabou, o pastor deu as bênçãos apostólicas, o sacerdote ali, Ofni e Finéias foram despedidos, só ficou Samuel dormindo perto da arca. Deus olha lá do céu e diz: Samuel, o culto acabou pro pregador. E diz Samuel: o culto acabou pro pastor. E diz Samuel: o culto acabou pro sacerdote, mas eu resolvi fazer um culto para ti esta noite. Samuel deve ter perguntado por que. Deus olha e diz: porque a lâmpada do Senhor ainda está acesa. Eu não sei se você entende o que eu estou pregando, mas Deus está dizendo: se a lâmpada ainda estiver acesa, Deus vai marcar um culto só para você. Você não vai dar tempo de dormir, porque a lâmpada ainda vai estar acesa. O sono não vai bater na porta, porque Deus vai olhar lá de cima e vai dizer: a lâmpada ainda está acesa, e vai marcar um culto para o menor que havia na casa do Senhor, missionária. O sacerdote ali há tempos não ouvia a voz de Deus, mas Deus resolveu falar com o menino. Diz a Bíblia Sagrada que ele ouve a voz de Deus. Ele corre até o Eli, o sacerdote, por 3 vezes. Na 4ª vez ele responde: fala, porque o teu servo ouve. Deus fala para ele o que teria que acontecer, o que havia de acontecer. Era um juízo que Deus havia de descer sobre a casa do sacerdote ali, por conta dos 2 filhos que ele tinha, Ofni e Finéias. Agora Samuel, ele passa o recado da parte de Deus para esses 2 jovens e para o seu pai. Agora Samuel, ele continua crescendo diante da presença do Senhor. Repita comigo: Samuel continua crescendo diante da presença do Senhor. Agora este menino já grande, ele vai ter filhos. Os 2 filhos que ele vai ter vai ser ímpio em Israel. Os 2 filhos que ele vai ter vai ser rebelde, vai aceitar suborno, vai ser profano. Por quê? Porque não acarretaram para sua vida a conduta do seu velho pai. Qual era? Ser homem de Deus. Porque os filhos vão fazer aquilo totalmente que o pai não fez. Então eles vão transgredir a ordem do Senhor. Chegou um dia em que Samuel vai ungir os filhos a líder de Israel. Os filhos estavam profanando tanto o templo, os filhos estavam corrompendo tanto Israel, que Israel resolve clamar para Samuel, dizendo: Samuel, dai-me para nós um rei, porque nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ter um rei e queremos que ele reine e que governe as batalhas e que seja linha de frente na peleja em prol de nossa vida. Diz a Bíblia que no capítulo 4 de 1 Samuel, os filisteus resolvem invadir Jerusalém. Os filisteus resolvem invadir Israel para haver uma contenda, para haver um ataque sobre a vida dos israelitas. Mas diz a Bíblia Sagrada que Ofni e Finéias, eles vão pegar a arca do Senhor e vão levar para a linha de batalha. De repente um barulho grande acontece entre o território filisteu, entre o meio do vale, entre o território israelita e o território filisteu. Mas diz a Bíblia Sagrada que o barulho não intimidou os inimigos, porque tinha dentre um dos inimigos que disseram para os filisteus, disseram: nós não vamos temer os israelitas, porque nós não temos medo de barulho, porque nós não temos medo de quem grita alto. A primeira coisa que eu aprendo nesse capítulo 4 é que o diabo não tem medo de quem prega gritando, o diabo não tem medo de quem louva gritando, o diabo tem medo de quem carrega a presença do Senhor com sinceridade. O diabo tem medo da mulher que é cheia de Deus, o diabo tem medo do homem que é cheio de Deus, porque Ofni e Finéias carregavam a presença com negligência. O diabo, ele não tem medo de quem carrega a presença com negligência. Ele tem medo e teme e estremece do crente que carrega a presença do Senhor com sinceridade e cuida da presença do Senhor. Os filisteus vão ultrapassar o vale, vão vencer a peleja, vão trazer consigo a Arca da Aliança. No capítulo 5 de 1 Samuel, a Arca da Aliança está dentro de um templo chamado Templo do Deus Dagon. Ali acontecem alguns milagres do Deus Todo-Poderoso. Pela parte da manhã, o Deus Dagon amanhece caído. Pela segunda vez, ele amanhece caído, com mãos e pescoços quebrados. Mas diz o texto que daquele dia em diante Deus começa a lançar uma epidemia, Deus começa a lançar uma pandemia, Deus começa a lançar uma praga sobre aquele povo. Qual era? Tumor
tumores, louvado seja Deus. O povo agora está sendo atacado por diversos tumores e peste de rato, que o povo fica com tanto medo que eles começam a lançar a arca de Deus para uma cidade de Ecrom. A arca de Deus chega na cidade de Ecrom, Deus também abomina a cidade de Ecrom. Eles mandam a arca de Deus da cidade de Ecrom para Moabe. De Moabe ela vai indo de tenda em tenda, e ali Deus vai só amaldiçoando. Por quê? Porque o lugar da arca de Deus não é nas mãos do ímpio. Oh, glória Glória a Deus. Porque a arca do Senhor, a presença de Deus, não é na mão dos inimigos. A presença do Senhor, o lugar dela, não é na mão daqueles que é contra o servo de Deus. Obrigado, Jesus Cristo de Nazaré. A presença de Deus na mão de quem é inimigo, ela não traz bênção. A presença na mão de quem é contra o irmão não traz bênção. A presença de Deus traz bênção naquela vida daquele de quem é favorecido entre o reino de Deus. Aquele que quer ver o mal de israelita, a presença só vai acarretar problema. A presença de Deus na mão daquele de quem é contra o povo de Deus não vai beneficiar ninguém. Diz a Bíblia que eles resolvem mandar a arca para uma cidade chamada Bet-Semes. A arca chega na cidade de Bet-Semes, e a arca vai ficar ali durante 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Entra o texto de 2 Samuel. Diz a Bíblia que Davi ele vai ser ungido a rei de Israel pós-morte de um homem chamado Saul. Agora o texto sagrado vai nos falar que Davi vai ser ungido a rei em 2 Samuel, capítulo de número 5, pela terceira vez. Mas Davi ele vai olhar para o seu palácio, Davi vai olhar para o seu reinado e vai ver a unção que estava derramando sobre a sua cabeça. Vai olhar para a unção que estava sendo derramada sobre a sua vida. Davi vai olhar para aquela unção e vai dizer: de nada me adianta a unção. Davi vai olhar para o palácio e vai dizer: de nada me adianta o palácio. Davi vai olhar para si e vai dizer: sou levantado rei perante o povo pela terceira vez. Mas Davi vai dizer: de nada me adianta ser levantado diante do povo pela terceira vez se eu não tiver a presença. Aleluia a Deus. Repito, Davi está olhando para toda a sua luxúria, Davi está olhando para todo o seu esplendor e está dizendo: isso de nada me adianta se a presença não estiver comigo. Aonde estava a presença? Na casa de Abinadab. Diz a Bíblia Sagrada, Davi resolve levantar 30.000 homens para ir buscar a arca da aliança, a presença do Senhor. Por quê? Porque é Davi dizendo: eu fui ungido, mas não tem alegria enquanto a presença não estiver na casa. Davi está dizendo: eu tenho riqueza, mas não vou poder usufruir se a presença não estiver na casa. Sabe o que aqui Jesus está dizendo nesta noite diante deste texto, missionária? Jesus está falando: não adianta você ser ungido se não tiver a presença. Não adianta o homem te levantar se não tiver a presença. Não adianta viver uma vida de dupla personalidade se não tiver a presença. Não adianta maltratar o povo por causa da autoridade que Deus te deu se não tiver a presença. Não adianta louvar se não tiver a presença. Não adianta pregar se não tiver a presença. Davi está batendo no peito dizendo: olha a geração israelita, ninguém vai se alegrar enquanto a presença não tiver na casa. Aleluia. Davi está dizendo: sem a presença não tem alegria. Davi está dizendo: sem a presença o meu reinado não é reinado. Davi está dizendo: eu posso até ter coroa na cabeça, mas sem a presença eu não sou um rei de valor. Aleluia, Deus. Não adianta, meu querido, nós tentarmos viver e vivenciar ou tentar ser aquilo que a gente não é, se a gente não tiver a presença. Porque a presença que faz a diferença em nossas vidas. É a presença, é a arca da aliança que causa dentro de nós um efeito impactante em quem olha para você. Você quer ver uma coisa? Quem carrega a presença é diferente. Glória a Deus. Daniel ele vai rejeitar os manjar. E diante, quando ele rejeita o manjar, ele fala para quem estava tomando de conta dele, ele diz: olha, você vai e volta daqui a 10 dias. Aí tu vai ver o rosto da gente e olha para o rosto de quem está comendo. Sabe o que aqui Daniel está dizendo? Daniel está dizendo: tu olha para o rosto de quem tem a presença e olha para o rosto de quem se lambuza na Babilônia. Então quem olha para quem carrega a presença é diferente. Quem olha para quem carrega a presença está no segundo andar olhando para Eliseu andando e dizendo: ô marido, lá e vem o homem de Deus, vamos construir um lugar para ele no segundo andar. Porque quem carrega a presença de Deus é diferente.
de Deus fala diferente. Quem carrega a presença de Deus, ele é diferente. Quem carrega a presença de Deus é diferenciado de quem está aí fora. Mas o que eu posso ver nesses dias de hoje, não quero ser equivocado no que eu vou falar, e também não me leve a mal, o que eu vejo de pessoas dentro da casa sem a presença, Glória qual a que é Deus. necessário? A atitude. A atitude revela se você carrega a presença ou não. Aleluia, Você quer ver? Deus. Quando você vai pecar, quando você vai transgredir uma ordem de Deus, que você sabe que aquilo é mal aos olhos do Senhor, a primeira coisa que acontece, a presença brada dentro de você e diz: não faça, porque isso é abominável. Glória a Deus. Quando você tenta mentir, a presença diz: não minta, porque quem mente é filho do diabo. Quando você tenta adulterar, a presença brada dentro de você diz: não adultere, porque isso ainda traz consequências. Mas infelizmente pessoas têm cometido erros por conta que não têm carregado a presença. Então Davi está olhando para todo o seu reinado e está dizendo: eu preciso da presença dentro do templo. Davi está olhando para o seu reinado e está dizendo: ninguém se alegra, ninguém faz festa enquanto a presença não estiver na casa. Diz o texto sagrado que Davi se levanta e resolve ir buscar a presença. Davi está caminhando para buscar a arca, mas diz a Bíblia Sagrada que quando Davi está caminhando para ir buscar a arca, a Bíblia diz que ele prepara um carro novo e põe sobre o carro. Amém. Amém, meu filho. E põe sobre o carro novo, diz a Bíblia que ele prepara o carro novo, prega 2 vacas, 2 bois e coloca sobre a carroça nova a arca da aliança. Quando ele coloca sobre a arca da aliança em cima da carroça, eles vão caminhar a caminho da City of David, que é a cidade de Davi. Eles estão caminhando para a cidade de Davi, mas quando eles vão caminhando para a cidade de Davi, Davi resolve escolher um caminho que não era bom aos olhos do Senhor. Davi resolve escolher um caminho que não era agradável diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque ele resolve escolher um caminho chamado Eira de Nacon. Não sei se você sabe o que é Eira de Nacon. Nacon era um homem, ele tinha uma eira. A eira era um lugar onde se debulhava espiga. Eira era onde eles trabalhavam com alguns alimentos. Então Davi está levando o povo por aquele caminho. Davi está levando a presença pela eira de Nacon, de Giriate Quearim, onde a arca da aliança estava, até a cidade de Davi. Era cerca de 22,1 km de distância, e havia aproximadamente 15 caminhos para Davi chegar até a cidade de Davi. Então entenda, havia 15 caminhos, havia um longo percurso, mas Davi resolve escolher o caminho errado para levar a presença do Senhor. Mas val que Davi tinha a presença, mas escolheu o caminho errado. Mas val que Davi era segundo o coração de Deus, mas escolheu o caminho errado. Sabe o que é isso? É que tem muita gente carregando até a presença, mas está escolhendo o caminho errado para trilhar. Davi estava caminhando pela cidade e pela eira de Nacon, dizendo: estamos indo no caminho certo. Davi estava batendo no peito de Uza, dizendo: Uza, nós estamos indo pelo caminho correto. Ele olhava para Aió e dizia: Aió, estamos indo pelo caminho correto. Mas alguém lá de cima estava olhando, dizendo: Davi, cuidado, porque esse caminho não é o que eu quero que você vá. Alguém lá em cima estava olhando, dizendo: Davi, cuidado, porque esse caminho não é o caminho que eu quero que você trilhe. Por quê? Porque lá na frente havia a eira de Nacon esperando Davi. E o que era a eira de Nacon? A eira de Nacon é tida na Bíblia por distração. O que era a distração? Por quê? Porque em meio à eira de Nacon havia resto de comida. Na eira de Nacon havia resto de espiga. Na eira de Nacon havia distração para quem estava carregando a presença do Senhor. E sabe o que é mais lindo disso tudo? É que tem muito crente, muita gente indo pelo caminho da distração, está parando para ser distraído e acaba tombando e perdendo
gente indo por um caminho que não é para ir. O que acontece, Val? Que está tombando e está perdendo a presença. Mas eu vim hoje como boca de profeta para dizer para você: cuidado do caminho que você está trilhando. Mas Val, que eu estou carregando a presença. Não importa, Davi também carregava. Mas Val, que eu estou indo com o sacerdote. Não importa, porque Davi também tinha. O problema é o caminho que a gente está trilhando e carregando a arca de Deus. Sabe qual é o erro da gente? É achar que o caminho que a gente está trilhando parece bom. Sabe qual é o erro da gente? É que não está acontecendo nada, está tudo tranquilo, está tudo bem. Então eu vou continuar nesse caminho. Só que diz a Bíblia, irmão, Provérbios 14, verso 12, obrigado Jesus, que há caminho que parecem agradável aos olhos do homem, mas no final é morte. Davi estava trilhando o caminho, meu Deus, obrigado Jesus, e ele não sabia que a morte esperava alguém lá na frente. Davi estava trilhando o caminho e não esperava pelo que estava acontecendo lá na frente. O que era? Os bois vão tropeçar, irmã. Por quê? Porque se distraíram com os restos de comida. Por quê? Porque se distraíram com as migalhas que estavam na eira de Nacon. Sabe o que é isso? Tem muita gente se distraindo com as migalhas. Tem muita gente se distraindo pelo que está no caminho. Sabe qual foi o erro de Eva? Obrigado Jesus. Se distrair como a serpente. Aleluia, Deus. Vou repetir. O erro de Eva foi parar para se distrair como a serpente. Carregava a presença, Val, que carregava. Mas parou para ouvir a voz da serpente e perdeu o jardim do Éden. Sabe o que é isso? Tem muita gente parando para conversar com uma serpente, seu Luiz. Tem muita gente parando para se distrair e está perdendo a presença do Senhor. Está achando que está indo no caminho certo, está achando que está indo no caminho correto. Mas infelizmente, meu querido, o caminho que muita gente está trilhando é um caminho errado. E não está parando para perceber que o que está para acontecer lá na frente é a morte esperando. Por quê? Porque está carregando a presença de forma errada. Ninguém carrega a presença de forma errada. Aleluia. Não é de qualquer forma que eu e você deve carregar a presença. É verdade. Está pensando que é só colocar em cima de carroça e mandar os bois seguir em avante? Não. Para carregar a presença há uma lei no livro de Números, que a lei foi dada por Moisés. Ela havia 4 argolas e 2 varão. Esses varão eram levados por 4 pessoas. Deus resolve colocar 4 pessoas para carregar uma arca da aliança. Mas Davi resolve levar a arca da aliança de forma errada. A arca da aliança, a melhor forma de se levar e a forma correta era colocando os bastões sobre o ombro de 4 sacerdotes ou 4 levitas, consagrado para aquilo. E aquela era a melhor forma. Mas Davi resolve pegar a presença e colocar em cima de boi. Sabe por quê? Porque tem muitos líderes fazendo desta forma, querendo que a igreja leve a presença de qualquer forma, querendo que a presença leve seja levada em cima de boi. Mas eu vi hoje, levanta a mão direita, levanta a mão direita que eu vou profetizar, levanta. Hoje você vai sair daqui carregando a presença, é no ombro, da forma correta que é para ser. Hoje ninguém vai perecer, porque Deus está levantando o profeta para profetizar na tua vida, dizendo: não carrega a presença de qualquer forma. Não carrega a presença na mentira. Não carrega a presença no adultério. Não carrega a presença na fornicação. Porque Deus tem uma graça para descer sobre a tua vida. Mas é necessário você levar a presença da forma que é para ser. Mas Valdo, se eu levar de qualquer forma, o que acontece? Vai perecer. Valdo, se eu levar na presença de qualquer forma, vai perecer. Oh, glória, obrigado, Jesus. Sabe o que é lindo, pastor? Olha, presta atenção nisso aqui. Eles colocaram uma arca em cima da carroça, repita, da carroça. E elas foram avante. Isso aqui é lindo, presta atenção nisso. E elas seguiram avante. Na eira de Nacon, elas vão tropeçar. Quem é que tropeça? Repita comigo: os bois. Os bois. Quem tropeça? Os bois. Quem estava levando a arca. Entenda, quem tropeçou foi quem estava levando a arca, porque quem estava levando a arca não era Uzá e nem Aió. Aió e Uzá estavam só conduzindo. Entenda isso aqui. Eles estavam levando. Quem tropeça é os boi. Quem tropeça é quem estava levando. Quem faz campanha em lares vai entender isso aqui que eu estou falando.
Quem estava levando eram os bois. Os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçam, alguém vai estender a mão, porque vai ver que quem tropeçou ia perder a presença. Meu Deus, obrigado, Jesus. Escuta isso. Quem tropeça ia deixar a presença cair, mas quem estava de lado estende a mão. Glória a Deus. Quem morreu não foi quem tropeçou. Quem morreu foi quem estendeu a mão para ajudar. Glória a Deus. Vou repetir para você entender. Aleluia, Jesus. Quem morreu foi quem estendeu a mão para evitar da presença cair. Sabe o que é que eu aprendo? Obrigado, Jesus. É que tem muita gente tropeçando lá fora e estão até carregando a presença, mas tem fulanos dentro da igreja que está estendendo a mão. A batalha travada não vai ser para quem tombou e está tentando sustentar a presença. A batalha travada vai ser para quem estende a mão e tenta sustentar a arca com ele. Glória a Vou Deus. repetir que eu acho que você não me entendeu. Quem passa a maior prova não é quem tomba e perde a presença, é quem estende a mão para ajudar, irmão. É quem estende a mão e depois o diabo vem com o levante grande. É para quem estende a mão, depois o diabo vem levantando as tempestades contra a vida. Porque tá vendo que você tá estendendo a mão para bois que estão tentando derrubar a presença. Ô glória, levanta a mão direita, levanta a mão direita. Mas Deus está levantando uma geração que vai ajudar a geração a levantar a presença. Deus está levantando uma geração que não tem nome, que não tem aparência, que não tem cargo, mas vai estar de porta em porta dizendo: irmã, eu vou te ajudar a se levantar. Irmão, eu vou te ajudar a restituir. Irmão, o teu marido não vai te oprimir, porque eu te ajudo a tu levantar a presença novamente. Glória a Deus. A maior prova não vem para quem tropeça, filho. A maior prova vem para quem está nos lá fazendo campanha. A maior prova vem para quem está no lá levantando campanha, oração por cima de oração. Por quê? Porque está pensando que o diabo vai se levantar com quem tombou? Não. O diabo vai se levantar com quem está ajudando a levantar quem tombou. Sempre foi assim. E sempre vai ser assim. Diz a Bíblia que quando os bois tropeçam, Uzá estende a mão. Quando Uzá estende a mão, diz a Bíblia que naquele exato momento ele foi fulminado pela presença do Senhor. Por quê? Porque havia uma lei a ser dirigida, havia uma lei a ser construída. E o que acontece? Uzá naquele momento transgrediu a lei. Por quê? Porque ele não podia tocar na presença de qualquer forma. Repito, porque ele não podia tocar na presença de qualquer forma. Você vai entender isso aqui agora. Havia algumas leis, uns ritos de cerimonialmente para alguém que estava impuro, antes de entrar no santo dos santos e no santíssimo. Havia uma forma de se purificar, havia uma forma de já entrar dentro do templo. Só que Uzá resolve tocar na presença de qualquer forma. E para tocar na presença não pode ser de qualquer forma. Olha para o teu irmão e diz: ninguém toca na presença de qualquer forma. Oh glória, eu vou falar isso aqui para você. Diz a Bíblia que Ananias e Safira vai tentar conquistar a presença de qualquer forma. Eles venderam uma propriedade e eles vão mentir para o apóstolo Pedro, pastor da igreja de Atos. Eles vão mentir, vão dizer que venderam por uma quantidade, sendo que roubaram a outra metade. O que acontece? Eles morrem na mesma hora, porque ninguém mente para a presença de Deus, porque ninguém mente para o Espírito Santo.